para aqueles alunos que estão no dia a dia das nossas aulas, estão sabendo que nós estamos corrigindo uma atividade de história que é referente ao primeiro capítulo do livro, e ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte é a página 36 e 37, que eu já expliquei em vídeo, e nós corrigimos, e eu já disponibilizei essas páginas corrigidas no grupo. Hoje nós iremos para a segunda fase dessa atividade, que é a página 38 e 39. E na próxima aula nós finalizaremos essa atividade com a página 40 e 41. Tá? Então vejam aqui, essa daqui é a página corrigida, que eu já disponibilizei lá no grupo. Portanto, vocês devem verificar os seus erros e acertos. Caso tenham colocado uma resposta equivocada, vocês devem fazer a correção e no final tirar uma foto e enviar para mim lá no PV, para que eu possa fazer o registro dessa aula. Até porque, uma vez vocês enviando a atividade, eu vou registrar que aquele determinado aluno que enviou a atividade, ele participou desta aula. Por isso que é importante você enviar a atividade. E agora, nós vamos para a segunda etapa dessa atividade, em que eu vou explicar essas questões das páginas 38 e 39. Lembrando que faz parte do primeiro capítulo do livro de História. Então, na página 38 tem as questões 5, 6 e 7. E na página 39 as questões 8 e 9. Vamos por parte, vejam lá. Vejam o que diz aqui, ó. Como os rios favoreceram a fixação de grupos humanos em um determinado local. Está perguntando, ó, como os rios favoreceram a fixação de grupos humanos em um determinado local. Nós sabemos que todos os povos, quando eles procuram se fixar em um determinado local, eles procuram sempre um local onde tenha rio ou mar. É o que está dizendo aqui, ó. Como esses rios, eles favoreceram a fixação desses grupos humanos num determinado local. Aí você vai dizer e dar exemplos. Eu vou mostrar lá nas páginas do livro onde você pode encontrar. Olha aqui, ó. Você pode encontrar aqui na página 32 essa informação que fala sobre hábitos e culturas, e vai enfatizar aqui o povo fenício, que foi um povo que se fixou, está bem aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Veja que diz aqui que os fenícios, eles se fixaram em uma estreita faixa litorânea próxima ao mar Mediterrâneo. Viram? O povo fenício, ele se fixou próximo ao mar Mediterrâneo, e para que eles pudessem ter uma vida mais confortável e aproveitar a região que eles estavam, eles tiveram que inventar essa embarcação que é chamada de galhe. Uma galhe ou galé, uma pronúncia. Então vocês vão para a quinta questão, vocês podem encontrar a resposta aqui. Podem encontrar aqui também, olha, deixa eu mostrar para vocês. Olha, vocês podem encontrar aqui na página 20. Também você tem essa informação que é sobre as ocupações humanas, só que nesse caso agora é lá na África e no Oriente. E nós temos aqui, inclusive, informação de Harappa, que é o que nós vimos na aula passada, a cidade de Harappa, que fica no vale do rio Indo. Esse tracejado verde aqui é o rio Indo, que fica lá onde próxima da cadeia de montanha do Himalaia, viu? Então vejam que também esses povos que nós
Podemos ler aqui nessas informações, eu peço que vocês leiam novamente, assim aumenta o aprendizado. E esses povos, há mais de 15 mil anos aqui, ó, também procuraram se fixar na região próxima ao rio, ao mar. E outro local, principalmente, que vocês podem encontrar é bem aqui, olha, ocupação, espaço e ocupação. Então aqui está mais bem definido sobre o que pede a quinta questão. Vou ler esse parágrafo aqui, ó. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história. Povos nômades, que são os nômades, são aqueles povos que eles mudavam o tempo todo de lugar, eles não ficavam somente no local. Então, povos nômades geralmente buscavam locais em que pudesse garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção e possibilitasse ampla visão dos arredores. Procuravam também, olha lá o trecho que tem a ver com a pergunta, eles procuravam também locais que tivessem recursos abundantes para alimentação, locais próximos aos mares, aos lagos e rios. Por exemplo, quando eles procuravam esses locais próximos aos mares, lagos e rios, o que eles buscavam com isso? A pesca, a caça, porque os animais sempre também buscavam esses lugares para matarem a sede, e a coleta de frutos e vegetais, que como nós sabemos, os vegetais eles crescem muito mais rapidamente nas regiões onde tem água. E também esse parágrafo aqui é importante para vocês lerem, para que vocês possam lá, na quinta questão, fazer as suas explicações. Olha aqui, ó. Como os rios favoreceram a fixação de grupos humanos em determinados locais. Vocês vão escrever como foi que esses grupos humanos eles se favoreceram quando eles procuravam os locais com rios, mares, lagos para se fixar. E depois que vocês escreverem isso, vocês vão dar exemplos que tem lá no texto. Compreendido? Aqui na quinta questão, vocês, baseado no conhecimento de vocês, vocês vão completar esses 7 espaços aqui, ó. Observe as imagens e complete as lacunas das sentenças a seguir. Então nós temos aqui uma parte de uma vila. Vejam aqui, ó. É uma parte de uma vila que tem cerca de 5 mil anos e esse sítio arqueológico ele está lá na Escócia. Então vejam, vocês vão observar aqui. E a outra imagem, essa aqui embaixo, são pinturas rupestres. Aquelas pinturas que são desenhadas nos tetos das cavernas. Olha lá. De bois. No período neolítico. Qual é o período neolítico? É o período também chamado Idade da Pedra Polida, que aconteceu lá há 5 mil anos. E essas pinturas rupestres de bovinos, elas foram encontradas na região da Líbia. Olha lá, lá na Líbia. Então, com base nessas duas imagens, vocês vão lendo aqui e ver qual é as palavras que se encaixam aqui. Para facilitar a vida de vocês, vejam o que eu fiz aqui, ó. Eu já pesquisei as palavras aqui, vou deixar aqui desse lado aqui, tá? Vou deixar bem aqui. Então vejam o que eu fiz aqui, ó. Vejam que tem 7 espaços. Vocês simplesmente vão ter que ler as frases e ver qual dessas palavras se encaixam aqui. Nós temos, ó, durante o espaço, a construção de espaços e assentamentos favoreceram a espaço contra perigos e o armazenamento de espaços. E na outra aqui, a espaço das espécies animais estimulou o desenvolvimento da agricultura e do espaço, que favoreceram a produção de espaço e outros itens como couros e tecidos. O que vocês vão fazer nessa sexta questão é simplesmente encaixar essas 7 palavras aqui nesses espaços. Então as palavras são pastoreio, é aquela técnica de criar ovelhas no pasto.
Aldeias, alimentos, tem duas vezes porque ele vai aparecer duas vezes aqui. Tem o período neolítico, domesticação, proteção e alimentos. Então nós temos aqui, por exemplo, a imagem A, ela está relacionada ao período da Idade da Pedra Polida. E aqui na imagem abaixo está relacionada ao período também, o período neolítico, que também é o mesmo período. 5.000 anos é o período que compreendia o neolítico, que era aquele período em que os grupos humanos haviam não só mais eles eram mais povos nômades, ou seja, eles não mudavam constantemente de local, eles se tornaram um grupo sedentário, ou seja, eles se fixavam no local, geralmente próximo de um rio, de um lago, de um mar, para facilitar a vida deles. E como eles haviam descoberto como criar os animais, eles domesticaram os animais e também domesticaram os vegetais, e é o que nós conhecemos como agricultura hoje. Então isso fez com que eles não precisassem mais sair atrás da caça, porque eles poderiam criar os seus próprios animais para suas alimentações. Essas duas imagens, elas têm relação com o mesmo período, que é o período neolítico. Só que aqui nós temos uma cidade que foi descoberta lá na Escócia, que tem mais de 5.000 anos, e aqui muito mais, quando ainda não tinha os grupos humanos ainda não tinham essas habilidades aqui, ó, de 5.000 anos para construir casa sofisticada. Eles moravam ainda nas cavernas, por isso que nós podemos ver pinturas rupestres ainda nas cavernas. Viram? Então, simplesmente para essa sexta questão, vocês só vão precisar encaixar essas palavras que eu vou deixar aqui nos espaços reservados. E a sétima questão, vejam lá, ó. Quais foram os tipos de organização social característica dos períodos paleolítico e neolítico? Atenção para essa pergunta, que a resposta lá é pessoal. Resposta pessoal. Olha lá. O que diz aqui, ó? Tá querendo saber quais foram os tipos de organização social, ou seja, como era que os povos dos períodos do período paleolítico e do período neolítico, como é que eles se organizavam. Nós sabemos que, deixa eu afastar para cá, nós sabemos que os povos do período paleolítico ainda eram aqueles povos que eles nem a única descoberta que eles tinham feito era que uma vez que eles batessem uma pedra na outra, aquela lasca que saía, ela saía afiada. Então eles utilizavam aquela lasca da pedra como ferramenta para cortar o couro do animal, para cortar raízes, etc. Ou seja, é por isso que o período paleolítico também é chamado como Idade da Pedra Lascada. Já no período neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida, esses grupos humanos, além deles lascarem a pedra, eles também poderiam polir para deixar da forma que eles queriam, ou como uma ponta de uma flecha, ou como uma ponta de um arpão, ou no formato de uma faca. Por isso que o período neolítico também é chamado Idade da Pedra Polida, porque eles poliam a pedra, ou a pedra lascada não. Então, por causa desse tipo de vida diferente uma da outra, até porque há uma distância aí de 5.000 anos entre um grupo e o outro, os grupos humanos do Paleolítico são muito mais antigos, de 12.000 anos, já o do Neolítico de 7.500 anos, 5.000 anos, já é um grupo que já se organizava melhor. Só que veja o que a sétima questão está querendo. Está querendo saber quais foram os tipos de organização, como era que os grupos humanos do período paleolítico se organizavam. Aí vocês vão escrever como era que as características dos grupos
dos grupos humanos do período neolítico, como é que eles se organizavam em sociedade. Qual deles era nômade, ou seja, que vivia mudando de lugar para outro? Qual deles era sedentário, ou seja, aquele grupo que ficava somente num lugar? Outro, qual deles inventou, descobriu como criar animais? Qual deles descobriu como domesticar os vegetais, que é a agricultura? Então é isso que está querendo saber. Qual desses dois grupos, o paleolítico ou o neolítico, que eles se organizavam em aldeias, em grupos cada vez maiores que depois se tornaram aldeias? É isso que está perguntando. Ó, quais foram os tipos de organização de cada um deles? E vocês vão explicar, por isso que é uma resposta pessoal. Observe que aqui não tem espaço suficiente para vocês responderem. É por isso que essa 7ª questão vocês vão escrever no caderno. Até porque a resposta não é só uma linha para vocês escreverem aqui, tá? A 8ª questão, vocês vão ler essas 5 sentenças aqui e marcar apenas uma alternativa. Olha lá, a alternativa que indica apenas elementos que fazem parte da cultura material. E aí, vocês lembram o que é a cultura material? Vou mostrar para vocês lá no assunto que vocês vão precisar ler. Vejam bem aqui na página 30, vocês vão ter que recorrer à página 30 para resolver a 8ª questão. Aqui está explicando o que é cultura material. Caso vocês ainda não estejam familiarizados com esse tema, com esse termo cultura material, precisam se familiarizar, porque isso faz parte do nosso dia a dia. É o que vai dizer bem aqui, ó. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Por exemplo, nós temos aqui, ó, um enfeite de cabelo e brincos, enfeite de cabelos, brincos e colares, que pertenceram à rainha da cidade de Ur. Hoje, lá na Mesopotâmia, hoje a Mesopotâmia ela não existe mais. Só que esses objetos do passado que foram preservados, eles foram encontrados intactos. Inclusive eles estão no museu. Esse enfeite de cabelo, os brincos, o colar, que tem mais de 4.500 anos, pertenceu à rainha de Ur, que ela reinou lá na Mesopotâmia. Então, quando a gente vê esses achados aqui que foram preservados, é o que diz bem aqui, ó, foram preservados, eles nos ajudam a nós conhecermos como era que as pessoas de 4.500 anos atrás viviam, como era o dia a dia deles. É isso que diz aqui, ó. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida do dia a dia de vários povos. Aí vem aqui, ó, objetos variados, como itens de vestuário e enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso. Nós temos aqui, ó, isso daqui tem 2.500 anos, que foi encontrado lá no Egito, ó. É uma estátua egípcia em bronze, de uma gata amamentando. Então isso daqui tem a ver com a religiosidade do povo egípcio. Por isso que aqui, ó, objetos, recipiente de uso cotidiano ou religioso, ou objeto religioso, construções públicas ou moradias, instrumentos de caças ou instrumentos festivos, podem fornecer informações sobre o modo de vida de outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo. Aí vem aqui a complementação da explicação do que é cultura material. Veja aqui, ó. Dá-se o nome de cultura material, ou seja, cultura material é o conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história. E
esses significados, eles dão uma identidade para esse povo. Tá certo? Então, vocês vão ler a página 30 para responder corretamente, marcar corretamente uma única opção aqui, ó. Vocês vão marcar a sentença que indica elementos que fazem parte da cultura material. Aí tem a alternativa A, músicas e instrumentos de caça. B, enfeites e festas tradicionais. C, edifícios e tradições orais. D, instrumentos musicais e vestimentas. E, lendas e vestígios de centros cerimoniais. Ou seja, somente uma opção está correta. E a nona questão, nós temos novamente aqui uma placa egípcia, que são, esses escritos aqui são chamados hieróglifos, ó, hieróglíficas egípcias, são hieróglifos, nós já vimos isso daqui. E daqui nós temos uma placa maia, que eles usavam a pictoglífica, é um escrito pictoglífico maia, que é uma forma que os maias, o povo maia, tinha para registrar a sua escrita. Veja o que diz a nona questão. Observe as imagens e responda as questões a seguir. Então vocês vão ver aqui, vejam que ela está na parte que fala sobre a escrita. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. A pictoglífica aqui, ó. A escrita pictoglífica não tem os hieróglifos, mas a informação está aqui nessa parte. Então vocês vão ver a página 34 para responder essa questão. Aí está perguntando, o que é que vocês têm que responder? Olha, por que a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo? Resposta, pessoal. Mas é claro que para você dar uma boa resposta, você vai precisar ler a página 34, que ela fala sobre o registro de memória à escrita. E fala sobre os hieróglifos e a pictoglífica, que são os dois tipos de escrita da questão, ó, os hieróglifos e os pictoglíficos. Então, porquê, quando vocês forem responder o porquê junto, a escrita, porque a invenção da escrita ela pode ser considerada importante para a cultura material de um povo. E cultura material, eu já expliquei bem aqui, ó, o que é cultura material. Tanto é que a escrita também é uma cultura material, porque é uma herança que foi deixada dos povos de antigamente e que foi preservada até hoje. Inclusive, nós utilizamos a escrita para nossa comunicação, para o nosso conhecimento, para nós adquirirmos conhecimento. Tá certo? Então, essa daqui é a segunda parte da aula. Resolvam, porque lá na próxima aula de história nós vamos responder essa daqui e faremos essa daqui, que é a última parte da atividade. Por enquanto é só.